fogo vai descer, sem que antes haja conserto. Nós queremos um avivamento da nossa maneira, do nosso jeito, a nossa imagem e semelhança. Agora escute bem. Todas as pessoas creem que Deus fala, mas não quando falam com ela. Porque nós cremos que Deus fala, mas a minha pergunta é: como que você esperava que Ele falasse com você? Você esperava que Deus falasse com você como? Uma sarça que não se consome, como nos dias de Moisés? Um fogo caindo do céu, como nos dias de Elias? Ou você acha que Ele usaria a boca de quem? De um jumento? Para falar com Balaão? Todo mundo crê que Deus fala. Com outro, com o vizinho, com outro, mas não quando fala com Ele. Muitas vezes nós temos que discernir. Existem 3 tipos de profetas: de Deus, profeta de Baal e profeta voz de Deus. Oh, mas o profeta de Deus não é voz de Deus? Não necessariamente. O texto aqui diz que Elias questionou o Senhor, perguntou: Senhor, só eu que fiquei de resto? Eu sou o único profeta de Deus. E a Bíblia diz que Jezabel queria matar os profetas. E esconderam em grupos de 50 profetas. Eram 7.000. Esconderam em células os 7.000 separados em grupos de 50 para não serem pegos todos juntos. E agora Elias está sozinho, aparentemente. Então ele diz: Senhor, só eu fiquei? Então Deus vem a Elias e disse: não, ainda há 7.000 que não se dobraram diante de Baal. 7.000 o quê? 7.000 o quê? Profetas. Aí eu te pergunto, aonde estavam esses 7.000 profetas de Deus que não estavam junto com Elias na hora do sacrifício? Estavam calados. Então você tem grandes homens de Deus, santos homens de Deus, que são mudos. Tem homens que são vendidos. A Bíblia diz que Acabe se vendia sempre, e Jezabel sempre o manipulava. Então há profetas de Deus, porém calados, e há profetas de Deus que são boca de Deus. Elias não estava sozinho, mas se sentia sozinho. E sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem discernir a voz de Deus, e eis o motivo. Elas não conseguem acreditar que Deus está falando com elas daquela maneira, ou através daquela pessoa, ou talvez daquele jeito. E é nessa hora que as pessoas pecam e ferem a rocha. Deixe-me te dizer uma coisa. Moisés era um homem santo? Responda. Moisés era um homem de Deus? Mas Moisés feriu a rocha. A rocha é o tipo de Cristo. E ele não feriu a rocha por pecados morais. Deixe-me te explicar o que é um pecado moral e que é um pecado no coração. Imagine você um cano cheio de lama. Quando você ligar a água vai sair? Vai sair suja. Vamos, responda, vai sair suja. Mas se você deitar e deitar muita água, chega uma hora que a lama sai. Agora vamos imaginar diferente. Põe o cano cheio de lama desse lado. Vamos imaginar a caixa com um sapo morto. A água sai limpa. Ela sai limpa? Sai limpa. Aos olhos de todos ela está limpa, mas tem veneno. Qual que é o pior? O pecado de Lúcifer ou o pecado de Davi? Davi adulterou, pecou, foi grave. Se ele não se arrependesse, ele iria para o inferno. Lúcifer não adulterou, não se prostituiu, não matou ninguém para ficar com a mulher de ninguém. Só que Davi era um cano sujo de lama.
Enquanto a água foi passando, chegou uma hora que o barro sumiu e a água ficou limpa, porque o coração dele não tinha um bicho morto lá dentro. Agora Lúcifer, quando ele pecou uma vez só, Deus não chamou ele para conversar. Deus mandou ele embora, porque Deus sondou o coração dele e viu que não tinha conserto. Não adianta você fechar a boca se o seu coração chega gritado no céu. Não adianta você fingir, simular, se Deus ouve os gritos do seu coração. Não importa se as suas palavras são bonitas, se tem um sapo morto, não é a boca que você tem que mudar, é a caixa. Por isso que Jesus tratava com dureza os fariseus e com amor as prostitutas. Por isso que Jesus tinha paciência com os pecadores ímpios, mas não tinha paciência com aqueles que tinham a caixa cheio de bicho morto, que aparentemente parecia bonito, tinha água aparente limpa, mas era um sepulcro caiado. Eis aqui então a palavra de Deus para os profetas, de Deus, de Baal e voz de Deus. Aonde estavam os 7.000? Calados, ou vendidos para suas esposas, ou com medo para salvar a sua própria vida, ou com medo para salvar a vida de seus filhos, ou com medo para salvar a vida da sua esposa, ou com medo para não perder os seus salários, ainda assim vão para o céu. Então nós questionamos, aonde está o Deus de Elias? E Deus questiona, aonde estão os Elias de Deus? Homens que não se dobram diante do mundo, porque estão dobrados diante de Deus. Você pode ir para o céu, irmão, mas ainda assim será um profeta calado. Ainda assim pessoas estão indo para o inferno, porque você não se deixa usar. Pois a Bíblia diz que antes do fogo descer, o profeta consertou o quê? O altar. Malaquias capítulo 4, versículo 5, sobre o profeta Elias. Ele virá. E agora estamos falando de um espírito, preste atenção, olhe bem para mim. Nós não temos aqui o telão hoje porque está em fase de ligar. Provavelmente você viu que está mais ou menos. Mas eu quero que você use a sua Bíblia agora. Lúcifer sempre foi um bom crente. Olhado aos olhos humanos, nada poderia reprová-lo. A Bíblia diz, ele havia perfeição, a palavra perfeição ali é santidade. Até que se achou iniquidade. Foi cantado aqui iniquidade, a palavra iniquidade é orgulho. Você sabe? O orgulho é o pai de todos os pecados. Todo pecado nasce do orgulho. E se orgulho fosse fácil identificar, ninguém se arrependeria. Porque Davi disse, vê se há em mim algum orgulho. Se fosse fácil, Davi não diria, sonda o meu coração. Por quê? Porque Davi tinha vivido o exemplo de Saul. Eis aí a diferença de Saul e Davi. Saul tinha um bicho morto no coração. Davi tinha um cano podre, cheio de lama. Mas a água do Espírito foi passando, e ele virou um homem santo. Saul não tinha conserto. Sabe como você conserta alguém orgulhoso? Matando-o. Ele tem que morrer e nascer de novo. E se ele não morrer e nascer de novo, Deus passa como um rolo compressor por cima dele. Então veja, então por que Deus não fala? Ele fala, é você que não ouve. Você espera que Deus fala do seu jeito, todo mundo identifica a voz de Deus, a sua imagem e semelhança. Então veja, se eu ler um texto bíblico, é assim, eis o problema. Olha, deixe-me te dizer uma coisa, se você vê, e já deu algumas confusões essa semana, eu não tenho nenhuma senha de nenhuma rede social mais. Então agora eu viajo sem telefone. Então se de repente você vê que o pastor Hernani não está te seguindo em alguma rede, não fique chateado. Todas as minhas redes estão na mão de profissionais, eles postam. Eu escrevo tudo no celular, mando para eles, eles postam. Então teve gente que me deixou de seguir. Vê, eles não me amam, eles amam o que eu ofereço.
Então, normalmente, quando você põe uma rede social na mão de uma agência, eles passam a seguir somente pessoas relevantes para eles, não é para mim. Mas importante é eu te seguir na vida real, não na vida social, na rede social. Então, alguém me chamou no WhatsApp para questionar porque eu não segui. Eu falei, você tem meu WhatsApp pessoal. Isso é mais importante do que a rede social. Vê? Mas sabe o que é isso? Ego. Puro orgulho. Então Deus vem e nos quebra. Porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de o quebrantá-lo grandemente. Deus usa pecadores. Ele usou Davi. Vê? Ele usou qualquer nível de pecador na Bíblia. Mas você nunca viu ele usando gente orgulhosa. Jesus não tinha paciência com os fariseus. Sabe por quê? Porque a santidade dos fariseus atraía religiosos e repelia pecadores. Mas a santidade de Jesus repelia os fariseus e atraía os pecadores. E sabe qual é o nosso problema? Porque você já é um crente crescido e quando a gente fala pecadores, você se imagina, eu sou pecador, beijo. Então deixe-me te dizer uma coisa. Por mais que você seja um homem santo, você tem que se sentir pecador ainda sendo santo. Mas você não pode ser. Mesmo sendo pecador, você tem que se sentir um homem, você tem que ser um homem santo. E mesmo sendo um homem santo, você tem que se sentir pecador. Paulo diz, dos pecadores eu sou o maior, dos apóstolos eu sou o menor. Ele se sentiu o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores, mas a Bíblia diz o contrário, que ele era o maior dos apóstolos e o menor dos pecadores. Vê? Entendeu? Não. Homens santos se sentem pequenos e você precisa ser grande o suficiente para se sentir menor que Deus. Os homens crescem tanto, Deus lhes dão tantos nomes que eles começam a se achar maior que Deus. Então agora eles não têm tempo nem para quando Deus fala. E sabe por quê? Então ouvi uma tempestade, Deus deve estar lá. Mas eu ouvi um ruído, Deus deve estar lá. Eu ouvi um terremoto, não, Deus deve estar no terremoto. E de repente fez-se silêncio. Deus contrariou todas as expectativas da voz dele. Então se você esperar a voz de Deus em silêncio, provavelmente ele vai vir numa tempestade. Se você esperar a voz de Deus num ruído, provavelmente ele vai vir no silêncio. Sabe por quê? Porque nós somos caídos. E a única maneira de você identificar que você tem a natureza de Lúcifer e caído é quando Deus matá-la. Porque enquanto o homem não vê a impureza de seus pecados e como ele é caído, depravado e mau, ele não está pronto para ser vaso na mão do oleiro. Então deixe-me te dizer, não é o óleo ou o vinho que Deus muda, são os vasos. Uns ele quebra, outros se arrebentam com o próprio vinho novo, mas o vinho ainda é do Espírito, o óleo ainda é do Espírito. Então nós lemos em Malaquias 4 e 5 que o grande papel do Espírito Santo é converter. Olha o que diz sobre o profeta Elias, ele reparou o altar. Sabe quando você vai vencer as suas dores? Quando você consertar o altar para Deus dentro da sua casa. Com filho bom, você não precisa falar duro. Com filho duro, você precisa falar duro. Pai só altera a voz quando o filho é o quê? Desobediente. A linguagem prioritária de Deus nunca é o juízo. Deus não derrama juízo sobre ninguém que é obediente. Ele pode derramar prova.
Mas a linguagem do juízo não é a linguagem de Deus, é a nossa, porque nós só entendemos com prova a voz de Deus. Deus não gosta disso, mas nós só entendemos quando somos castigados, porque essa é a nossa linguagem. A dele é a do amor, mas a nossa é com muita penalidade. Isso por causa da natureza caída, por causa de Lúcifer. Deixe-me te falar uma coisa muito importante. Só 2 tipos de seres no universo, no mundo, identificam profetas, homens de Deus. Só 2 tipos de gente em todo o universo, no mundo físico, identificam um profeta, como Isabel e Maria, um no ventre do outro. Só identifica a unção quem é ungido. Você atrai aquilo que você crê. Somente outro homem de Deus identifica um homem de Deus. Somente gente ungida identifica gente ungida. Mas tem um outro espírito, o de Jezabel. Jezabel, quando olha para um profeta, ela identifica na hora para matá-lo. Então deixe-me te dizer, o espírito de Jezabel e o espírito do anticristo são o mesmo espírito na Bíblia. Um para os profetas no Velho Testamento e um para os cristos, os apóstolos no Novo Testamento. No Velho Testamento, o espírito de Jezabel, veja, assim como o anticristo tem o homem do anticristo. 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Você tem ali nesses 2 textos o espírito do anticristo e depois o homem do anticristo. Mas você tem o espírito do anticristo e a pessoa do anticristo. Assim como no Velho Testamento você tinha o espírito de Jezabel e a pessoa de Jezabel. E no livro do Apocalipse, para as igrejas contemporâneas, o Senhor diz: tenho porém contra ti que toleras Jezabel. Ele não está falando da pessoa de Jezabel, ela morreu lá no Velho Testamento, está falando do espírito de Jezabel. E pense, Jezabel é mistura de profetisa com prostituta. Mas prostituição não é literalmente um pecado moral, é um pecado no coração. A Bíblia diz que Israel prostituiu-se com os deuses. Vê? Idolatria é um pecado oculto. O que é um ídolo para você? Qualquer coisa que lhe substitua a Deus. É um ídolo. O orgulho é um ídolo. O pecado é um ídolo. O sucesso, até essa igreja pode ser um ídolo para o pastor dela. Pronto, você já pecou. E você não pecou como uma prostituta, você pecou como Lúcifer. Porque pecado no coração é o pecado de Lúcifer. Vê? Estávamos em casa ontem, de manhã, no meu tempo com Deus, que é sempre a partir das 5 da manhã até por volta das 11 da manhã de oração. Deus me falou toda a vida de uma mulher que está lá em casa. Ela está há 2 meses trabalhando em casa. Ela é católica. Eu nem o nome dela sabia. Deus me falou até o nome dos filhos dela. E 1 de Paulo aos Coríntios 14, 25 diz: e lhes revelará o segredo dos corações das pessoas, para que elas, prostrando, adorem ao Senhor. É o espírito de Elias, de prescrutar. Quando você tem o espírito de Elias, o coração das pessoas falam mais alto do que a sua boca. As pessoas podem falar o que quiser para você, você não está ouvindo o que ela fala mais, você está ouvindo o que ela sente. O homem que subiu no monte não é o mesmo que desceu. O dia era o mesmo, a mulher era a mesma, o monte era o mesmo, o povo era o mesmo, mas Moisés já não era mais o mesmo. Quando Jacó topou com Deus, ele teve 2 sinais, um visível
e o invisível. O visível, ele andou diferente. Ele nunca mais andou o mesmo, andou mancando. Quando você tem um encontro com Deus, as pessoas veem no seu jeito de andar que você topou com Deus. O outro sinal foi invisível, Deus mudou o nome dele. Quando você topa com Deus, você muda o jeito de ser. Então deixe-me te dizer, a maior igreja do mundo é a igreja que Satanás pastoreia. É a igreja dos orgulhosos, arrogantes, deuses de si mesmo, que querem e fizeram um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus que tolera seu orgulho, um Deus que não precisa de adoração, um Deus que não quer que você ore para Ele, um Deus que te bajule, um Deus que te aceite do jeito que você é. Está tudo concentrado em nosso coração. Vê? Essa é a igreja do diabo. É a igreja que o Deus é a minha imagem. Quando Adão caiu, Satanás não disse para Adão, me ame. Satanás disse para Adão, se ame. Olá, você conhece a Bíblia M'Cheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu venho aqui para indicar a Bíblia M'Cheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia. Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz: sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz, tenho grande alegria de recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema M'Cheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. M'Cheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Vamos lá, ela é diária, 1º de janeiro. Só que, qual é o diferencial? Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal, ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho, e o sistema M'Cheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa, eu e a minha esposa. Do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura Bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia M'Cheyne. Olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas, porque veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842, a linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida, tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne, que influenciou tantos outros avivalistas. Eles usavam a Bíblia de M'Cheyne
para ter o seu período, o seu tempo com Deus, e é isso que a gente quer. O que a gente quer é que um avivamento venha sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós estamos vendendo essa Bíblia, gente, a R$190. Ou seja, é um valor, pode pesquisar aí na internet, você vai ver que tem Bíblia de 400, 500 reais, é uma Bíblia de 1842, para você não ficar de fora dessa oportunidade. É promoção de lançamento, o preço vai aumentar, nós estamos fazendo uma promoção de lançamento da Bíblia M'Cheyne, adquira a sua e vai chegar na sua casa. Quando você vier em nome de Deus, o espírito do mundo não te aceita, foi o que Jesus disse, vocês serão entregues como ovelhas no meio de lobos. Na hora o espírito do diabo olha para você e não vai te aceitar, você será rejeitado. Então Noé foi rejeitado por todo o resto da humanidade, tanto que entrou só 8. Samuel foi rejeitado pela nação, Elias foi rejeitado pela nação, Oséias foi rejeitado pela mulher, Jesus foi rejeitado pelos homens, os apóstolos foram rejeitados, por quê? Ele fez alguma coisa de mal? Não, ele confrontou o espírito ou de Jezabel, ou do anticristo. Você não sabe porque você odeia um homem de Deus, pois Deus sabe. O espírito orgulhoso que está dentro de você não vai com a cara de um homem de Deus, por mais que ele nunca tenha te dirigido uma palavra. Então você fala, não gosto desse homem. Você nunca sentou com ele para conversar. Se aquele homem é um homem de Deus e você não gosta dele, ou ele ou você não é de Deus. Se nós temos o mesmo espírito, tem que ser como Isabel e Maria no ventre, as duas crianças felizes uma com a outra. Se você não é feliz com alguém que vem em nome do Senhor, ou ele não vem em nome do Senhor, ou você vem em nome do Senhor. Então quando o homem de Deus vem a você, como Acabe, os profetas disseram para Acabe, vai até Micaias. Ele disse, eu não quero ir naquele profeta, ele só fala coisas que eu não gosto. Então ele mandou chamar profetas, a sua imagem e a semelhança, que falasse coisas que ele gostava. Vê, nós queremos a voz de Deus, mas que seja do meu jeito. Só tem uma maneira do fogo descer. Reparando. O Espírito Santo não precisa de 1 ano, 2 anos, 30 anos para mandar fogo. Ele precisa de conserto para mandar fogo. E eu te dou o exemplo. Eu falei para minha esposa, chame a menina, qual é o nome dela? E veio a menina, eu disse, vem aqui. Você sabia que você trabalha na casa de um pastor? Ela disse, eu sei. Quem te disse? Ela falou, ninguém, mas eu pressenti que era um pastor. Por que ela pressentiu? Então aqui quando Elias foi chegando perto de Acabe, alguém perguntou, és tu o homem de Deus? Elias disse o quê? Não sei, só Deus sabe. Ele disse, sou. Alguém nesse dia de hoje pode dizer com segurança que você é um homem ou uma mulher de Deus, com tanta firmeza como Elias, eu sou um homem de Deus. Será que se eu desse, ou se minha casa não fosse suficientemente algo voltado para Deus, cheio de bebidas, ou cheiro de outras coisas, ou gritarias, ou mau testemunho, será que essa mulher teria uma sensação que aquilo era a casa de um homem de Deus? Tem 2 meses que ela está lá, nem a conhecemos. Como disse o pastor Lucas hoje, pastor, eu não acordei 5 horas, não consegui mais dormir. Eu falei, aqui é assim. Tem um passarinho que todo dia, 5 da manhã, pousa em casa e ele começa, sabe como é que eu entendo? Acorda, acorda. Ele ouviu, falou, pastor, o que aconteceu? Eu falei, aqui. Ele falou, será que é o ambiente? Eu falei, não sei, me diga você, é assim mesmo. Então, há muito tempo atrás, eu pensava que eu estava com insônia grave, eu falava com Deus, Senhor, eu
Acordo 5 horas, eu não consigo dormir e eu fui em médicos e eles me receitaram hormônios, me deram melatoninas importadas, remédios caríssimos, e eu tomava e dormia. Quando olhava no relógio, falava, não. Então uma vez eu ouvi Deus: nenhum homem que ganhou o mundo acordou depois do sol. Charles Finney dormia 6 da manhã e acordava 4. John Wesley acordava 4 da manhã e dormia, 6 da tarde. Todos os grandes avivalistas viam a face de Deus antes de ver qualquer outra. Ninguém vai ganhar sua família ou o mundo dormindo mais que a cama. Ah, mas a gente tem que dormir. Então durma mais cedo. Então Deus me disse: Senhor, mas eu tenho que dormir. Ele disse: então durma mais cedo, porque 5 horas, para sempre, eu vou te acordar 5 da manhã. Se você quiser descansar bem, durma mais cedo. Não é insônia que você tem, é fome. E quando eu comecei a levantar pelas madrugadas, tudo mudou. Deus sempre está presente. Mas às vezes nós queremos uma voz silenciosa e Ele está falando através do terremoto. Às vezes nós queremos um terremoto porque nós temos um Deus, a nossa imagem, a nossa semelhança, e uma voz que nos agrade. Então alguém diz: mas Deus também fala comigo. Pode ser, mas agora Ele está falando com você através de mim. Ah, eu também sou profeta. Bom, é isso mesmo que disse os profetas de Baal. Eu também sou profeta. Pode até ser, mas agora eu estou sendo profeta na sua vida. Porque nós precisamos de pregadores para pecadores e profetas para pregadores. Ou você acha que Deus fala com os pregadores como? Através dos seus corações? Então Deus fala com você através do seu coração enganoso? Ou você acha que Deus vai falar com você como? Então alguém me disse: por que você acha que Deus está falando comigo? Você acha que Ele falaria como? Só o fato de você estar me questionando já mostra por que Deus está falando com você, para encontrar o seu coração diabólico. Nós somos crentes, mas nem tanto. Você sabe que um homem carnal não é um homem pecador. Homem carnal é um homem que não é espiritual. Só tem 2 naturezas: o carnal e o espiritual. Se você é espiritual, você se inclina para as coisas espirituais. Se você é carnal, você é carnal. Então quando você diz que pessoa carnal, é porque ela não discerne a voz do Espírito. Deus quer mandar fogo. Vamos ver uma diferença aqui. Os profetas de Baal oraram por um avivamento. Oraram para que o fogo descesse. E a Bíblia diz que eles cortavam o seu corpo. Quer dizer, eles estavam bem intencionados. Eles não estavam no engano. Eles criam realmente que Baal iria responder. Então eles se feriam. A Bíblia diz que o chão molhou de sangue. Vê? Mas o inferno está cheio de pessoas boas. E o céu estará cheio de pessoas aparentemente más aos olhos dos outros, não de Deus. Porque o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Então não pegue essas palavras que eu estou dizendo: está vendo? Está vendo? Não. Você já está fazendo uma mensagem à sua imagem e semelhança. Ninguém está defendendo o seu pecado ou jogando o pecador no inferno. Você está entendendo isso. Deus não tem responsabilidade de lhe interpretar ou explicar, ou responsabilidade de falar com você o que você entendeu. Ele é responsável pelo que Ele falou, não pelo que você entendeu que Ele falou. Ah, mas eu entendi. Não, Ele não falou isso, você entendeu isso. Diz a Bíblia
colocou a lenha, versículo 30. Cheguem perto de mim, e todo o povo chegou, e ele consertou o altar. Qual é o espírito de Elias? Consertar. E aquela mulher, lá em casa, em 2 minutos, é evidente, eu não vou dizer, porque quando a Bíblia diz que Jesus, veja, esse é o espírito de Elias. Quando a gente fala de espírito de Elias, não é uma pessoa, é o Espírito Santo, gente. Vê, é isso que você precisa entender. A Bíblia diz que quando Jesus revelou o coração da samaritana, ela adorou o Senhor e saiu gritando: esse é um homem de Deus, porque ele revelou todos os segredos do meu coração. Você acha que Jesus realmente disse: essa mulher tem 5 maridos? Toda a cidade sabia disso. Sabe, se você pegar a série The Chosen, que é uma série baseada nos livros históricos de Filos Judaeus e também da história dos Hebreus, de Flávio Josefo, lá está bem, Flávio Josefo era dessa época, o historiador. Ele diz que Jesus revelou a essa mulher o nome dos maridos. Seu marido fulano de tal te batia, o outro fazia isso, o outro fazia, e você também saiu de casa, você perdeu um filho, você isso, aquilo outro, e foi horas de conversa, ele foi revelando os segredos da mulher, e ela foi, sabe, ontem eu percebi que, como foi a história de Jesus com a samaritana. Se você assistir a série The Chosen, você vai entender o que aconteceu em casa. Aquela mulher, em 2 minutos, eu até esqueci o nome dela. Vê, nem sabemos o nome dela. Jana, não deve ser Jana, isso é apelido. Deve ser Janaína ou alguma coisa, Jana alguma coisa. Aquela mulher, em 2 minutos ela caiu no chão, adorando ao Senhor, entregou sua vida a Jesus, foi mais que 2 minutos, e recebeu o Espírito Santo. Não foi mais que 2 minutos. Deus pode descer fogo em 1 minuto, em 30 segundos. Mas depende do altar que você está fazendo e quem é o profeta que está preparando o altar. Porque os profetas de Baal ficaram meio-dia preparando o altar e clamando por fogo. Mas Elias ainda zombou, disse: vocês estão fazendo a coisa errada. Elias identificava a voz de Deus. Então agora ele conserta o altar e ele faz como Deus quer. Deixe-me te dizer, não adianta ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus quer. Tem que fazer como Ele quer. Quando Davi preparou uma festa para levar a arca do Senhor, o que importa é levar. Não, a arca tinha que ser levada pelos levitas e nas costas, mas Davi quis incrementar, pôs ela num carro de boi. Se fosse hoje, colocaríamos uma caixa de música dentro dela e luzinhas, ainda chamaríamos isso de avivamento. Vê, um avivamento à nossa maneira. Davi estava bem intencionado. Veja, Moisés, Deus falou assim: toque na rocha. Ele tocou na rocha, gente? Tocou, mas não foi do jeito que Deus quis. Ele tocou batendo. Deus olhou no coração dele e viu a ira dele. E sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Por causa disso. Mas Deus é tão rígido assim? Depende. Quando você conhece Ele e ainda assim teima. Nós estamos falando de um filho de 18 anos de idade que conhece o pai e faz de propósito. Ou uma criança de 4 como um ímpio pecador que não discerne a voz de Deus. Por isso que Jesus falou: eu mando parábolas, porque vendo vocês, ouvindo vocês, não entendam. Falando para os fariseus. Mas quando um pecador ouve, entende na hora. Como que uma mulher em 2 minutos recebe o Espírito Santo, se arrepende de seus pecados e se converte. Tem crente de 50 anos que ainda não discerniu a voz de Deus. Eu estava no voo e uma turca em 1 minuto aceitou Jesus dentro do avião, chorando. E eu não falei com ela nem inglês nem português, porque ela não entendia. Eu orei em línguas e ela em lágrimas, como a mulher lá em casa. Sabe por quê? É a diferença do cano cheio de lama e da caixa com um sapo morto. Eu estou ouvindo alguns corações aqui, estão gritando alto, está igual porco na hora de morrer. Você está aceitando, mas não está aceitando muito bem. Eu estou ouvindo ainda. Pois a Bíblia diz, verso 33.
ele colocou a lenha em ordem. Diga comigo, ordem. Vê? Por que Elias, não é só meter fogo, põe a lenha ali? Não, Deus quer que a coisa seja do jeito dele. Veja, a lenha e o altar dos profetas de Baal não era do jeito de Deus, era bagunçado. A Bíblia diz que Elias colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. E olha como Deus gosta, a voz dele, não basta você ouvir a voz de Deus e obedecer. E não basta fazer o que ele quer, tem que fazer do jeito que ele quer. Qualquer coisa que fora disso é Satanás. Por isso que a maior igreja do mundo é a igreja do pastor Satanás. É a igreja dos crentes orgulhosos que discernem a voz de Deus, mas do jeito deles. Nós queremos um avivamento à nossa imagem e semelhança. Eu quero um x-tudo, mas não quero salada, não quero ovo, mas eu quero um x-tudo. Um x-tudo que não é bem tudo. É um x-tudo sem ovo, é um x-tudo sem milho, é um x-tudo. Mas não é bem x-tudo. E a água escorreu ao redor do altar e ele também encheu a trincheira. Sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias o profeta se aproximou e disse: Senhor Deus de Abraão, olha o tempo que Elias orou para o fogo descer. Eles estavam orando o dia todo. Tem gente orando há 1000 anos, há 2000 anos, orando a vida toda para vir avivamento. Ele não vai vir. Primeiro, não são boca de Deus. Terceiro, o sacrifício está errado. Quarto, o altar não é reparado, não há conserto. Mas depois que Elias reparou o altar, ele fez uma oração muito rápida, verso 37. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que esse povo saiba que tu és Senhor, e que tu tens feito voltar o seu coração. Malaquias 4:5, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas a gente entende isso que é só paternidade, não. É também dos membros aos seus pastores, dos pastores aos seus membros, dos irmãos para seus irmãos, do parente para outro parente, do amigo para outro amigo. E aí ele tira toda a inimizade da esposa para o marido, do marido para a esposa. Esse é o espírito de Elias, gente. Você esperava que fosse o quê? Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário, e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e
o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. É fantástico, né? A cada 3 meses tem um sistema de provas. Eu mesmo eu mesmo preparei as provas para você, e aí você está formado em teologia aí. Se você for bastante rápido, aproveita que esse monte de lockdown que o pessoal está fazendo e fica em casa estudando teologia. Vai ser muito bacana ter você como aluno, tá bom? Então, espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe. Sabe, estávamos em Telêmaco, minha esposa e eu. Num dia depois, foi interessante. Os pais na igreja vieram falar para nós que os filhos os procuraram e começaram a dar presente para os pais. E os filhos também vieram e disseram que começaram a ganhar presentes. E eu vi uma irmã abraçando o seu pai e ela chorava. E eu também vi amigos se perdoando, eu também vi. E aí o fogo desce. Aí é o poder do Espírito. Elias disse: ouve-me ao Senhor, e que faça saber que o Senhor me levantou para fazer converter o coração desse povo. Verso 38. Vamos ler todos em voz alta. A hora que eu disser até 3, vocês leem todos em voz alta. 1, 2, 3, valendo. Vamos? Vamos? Valendo. Escute, quem está com a Bíblia na mão aí? Levanta a mão. Quem está acordado? Então vamos fazer isso mais forte em nome de Jesus. Vai lá, verso 38. Então o fogo do Senhor caiu. Presta atenção. Olha para mim. Você sabe qual é o maior inimigo do avivamento? É aquilo que se parece com avivamento. Você sabe qual é o inimigo do fogo do Senhor? É o fogo estranho. Observe nas entrelinhas: o fogo do Senhor caiu do céu. É o do Senhor, é o avivamento de Deus, da maneira de Deus, do molde de Deus, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Então você quer o seu milagre, mas quando Deus fala com você, a carne fica... Esse é o espírito de Jezabel, de Lúcifer. Tá vendo? Deus falou com a fulana, mas nunca comigo, né? Deus pegou o ciclano, pegou você. Eu não estou falando isso porque eu não gosto de você. Eu estou falando porque é verdade. Tem que amar muito a Deus para ser um Elias, falar como as coisas têm que ser faladas. Ou então você pode ser um homem de Deus, como os 7.000, que eu olho para você, eu sei que está no seu coração, mas eu não quero te ferir. São os outros 7.000 que não se dobraram. Ou você pode ser o profeta de Baal, que bem intencionado está clamando por um Deus errado, pedindo um fogo estranho ou um falso fogo. E você está se cortando, se matando no ministério, sangrando, se deprimindo, por quê? O fogo que você está pedindo não vem de Deus, o Deus que você está clamando não é o Deus, é um Deus à sua imagem, construído à sua imagem e semelhança. Sabe, a única maneira de você discernir a voz de Deus é falar: Senhor, em primeiro lugar, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Se fosse fácil conhecer os segredos do nosso coração, eu mesmo, Davi não diria: vê o Senhor se há em mim algum orgulho, algum caminho mau. Não é fácil. Deus vai salvar toda a sua família.
Você quer isso que eu disse? Mas da sua maneira? E se eu olhasse para você agora e tivesse uma palavra de Deus para você, como foi lá agora em Ponta Grossa, que o rapaz, em Telêmaco, que um menino com o pai, eu disse: olha, Deus vai te matar em 3 dias se você não se arrepender do que você falou para o seu pai. E ele começou a gritar: e eu vou te dizer o que você falou para o seu pai. E ele ainda não acreditava, então Deus revelou palavra por palavra. Aí ele se arrependeu, mas precisava tanto. Você crê que Deus fala, mas não do jeito ou quando fala com você. Você acha que ele iria falar quem para falar com você? Se sou eu o seu pastor, quem? Se você não vai com a minha cara, ou eu ou você, não temos o Espírito de Deus. Porque se eu tenho o Espírito de Deus e você tem o Espírito de Deus, as nossas crianças no ventre vão saltar de alegria. Mas se eu tenho o Espírito de Deus e você não tem, colocarei inimizade entre ti e a mulher, e ela te ferirá a cabeça e você vai picar o calcanhar dela. Vê, o espírito de Jezabel não se dá com o espírito de profeta, e o espírito do cristão não se dá com o espírito do anticristo. Se você não topa a voz de Deus, é porque você não é profeta, e provavelmente você está indo contra a voz profética. Pois eu digo que se eu não for de Deus, que aconteça a mim o que acontece com qualquer outro. Mas se eu sou de Deus, foi o que Elias disse no texto, que morra os profetas de Baal. Está na hora do fogo descer, mas está na hora de querermos esse fogo, a maneira de Deus, do jeito de Deus. Milagres vão acontecer, pessoas serão levantadas entre as nações, paralíticos irão andar. Ele quer os usar, Ele ama usar você. Ninguém te ama mais do que Deus. Mas se eu sou um filho obediente, eu não preciso ouvir o brado de Deus: te mandei! Ou então um castigo, vai ficar de castigo agora. Vê, eu te digo, quem não corrige filho é babá. Porque pai, então você não gosta de um pai, você quer um Deus que na realidade é sua babá. Porque você quer Deus só para te tratar bem, te levar no hospital, te cuidar, pegar na sua mão. Mas quando Ele disciplina, não, esse não é pai. Nem você trata seu filho do jeito que você quer que Deus lhe trate. Isso não é pai. Deus é pai de quem tem espírito de filho, não de quem pensa que tem espírito de filho. O fogo vai descer, queira você ou não. Você pode ser o cordeiro do altar queimado pelo fogo, ou a água em volta do altar secada pelo fogo, mas ele vai descer. O fogo vai descer, ou queimar o sacrifício, ou secar a água. Você pode ser um crente e virar vapor quando esse fogo descer, ou você pode ser um crente e ser incendiado quando esse fogo descer. O que você espera de Deus? Bom, essa pergunta não é certa. A pergunta certa deveria ser: o que Deus espera de você? E a Bíblia diz que o fogo de Deus, da maneira de Deus, do molde de Deus, caiu. Quem era a voz que clamava no deserto, gente? Responda. Então veja bem, no Velho Testamento a Bíblia diz que Elias era a voz que clamava no deserto. Amém? Agora a Bíblia diz em Mateus 3,3, também temos relato em Lucas 3,16, que João Batista vem no espírito de Elias. Isso não é reencarnação, espiritismo, está falando do mesmo dom, o mesmo ministério. E a Bíblia diz sobre João: esse é a voz do que clama, não é voz que clama. Quem era a voz que clamava então em João? Ainda era a voz de Elias.
é voz do. Elias era a voz que, e o outro era a voz do. Vê? Então quando alguém vem o espírito de Elias, ele é a voz do que clama. Porque o espírito de Elias é um termo dado profético. É o próprio Espírito Santo convencendo do pecado, justiça e juízo. Eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo. É ele, o Espírito Santo, convertendo, pois Joel, capítulo 2, a partir do 12, antes da promessa no versículo 28, convertei-vos a mim. Depois no verso 28 que ele diz, derramarei do meu Espírito. Irmão, se você soubesse que coisa gostosa é sentir a presença do Espírito. Então quando você tem um encontro com Ele, você fica desesperado, e você fala, Senhor, nunca mais me deixe sair daqui. Eu queria que você tivesse um encontro com Deus. Que você ouvisse. Mas como você espera que isso aconteça? Como você espera que Deus fale com você? Pois Ele está falando agora. Você pediu que Deus falasse com você, mas você espera que isso fosse como? Tem outras religiões que você pode servir, que não necessariamente precisa que Deus fale com você. Não precisa, elas têm deuses mortos. Então você pode servir outra religião para ter um Deus morto. Essa tem um Deus vivo. Essa Deus fala, essa Ele ama, essa Ele corrige. As outras não tem correção, não tem amor, porque os deuses são mortos. Essa é verdadeiro. Essa Ele fala na tormenta, Ele fala na tempestade, Ele fala no fogo, Ele abre o mar, Ele faz milagres, Ele fala através do jumento, Ele fala com a pedra andando, Ele fala! Isaías 40, versículo 8. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito Santo sopra sobre ela. Certamente o povo é erva. Você leu ou não? Eu vou dizer de novo. A erva seca, a flor murcha, mas o Espírito Santo verso 7, sopra sobre ela. Eu sou erva. Meu Deus. Verso 6, a voz disse, clama. Ele disse, o que devo clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua formosura é como a flor do campo. Parece um elogio. Aí o Senhor diz, mas a erva seca e a flor murcha. Não, Senhor, eu não quero ser uma flor que murcha, nem uma erva que seca. Me faz um jardim regado junto aos ribeiros, cujas folhas não secam e não caem. Nosso cristianismo não aguenta um vento, ele seca. Eu estou ouvindo alguns corações berrando daqui. A voz profética dói, mas até a terrível ira de Deus é uma terrível ira amorosa, ou é uma ira terrivelmente amorosa, porque eu disciplino e corrijo a quem amo. Você sabe o tamanho de amor que Deus dá quando Ele corrige? Porque quando você não é filho, tio não corrige, primo não corrige. Então se eu vejo um menino no shopping dando birra, eu não vou lá colocá-lo de castigo e surrá-lo. Se Deus disciplina é porque Ele vos trata como filho. Mas você pode tê-lo como tio, como babá. O que você espera que Ele seja para você? Pai? Tio? Babá? Oh Espírito Santo.
Levanta a sua mão. E você vai ver agora um Espírito entrando em você e lhe mostrando. Sabe, você pode chorar. Isso pode acontecer. Para uns o fogo já desceu, para outros ainda não. Tem gente que ainda está se sangrando ainda, pedindo um fogo estranho que não vai descer. Mas levanta a mão agora. Vamos, dê lugar. Dê lugar. Dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar. Vamos. Deus não responde nossas perguntas, Ele responde nossas respostas. Bom, dê uma resposta a Ele, vamos. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Já tem um outro lado, deixa esse pedaço. Levanta as mãos e ore em 3 minutos em línguas, as duas mãos. Eu estou vendo cura agora. O Senhor está me mostrando muitas coisas agora. Ele está derramando do seu Espírito. Tem maridos que estão se convertendo enquanto você está orando em línguas. Tem filhos se convertendo enquanto você está orando em línguas. Tem milagres acontecendo enquanto você está orando em línguas. Tem câncer saindo enquanto você está orando em línguas. Tem bruxaria caindo enquanto você está orando em línguas. Então apenas ore em línguas agora, e alto e forte. A Bíblia diz que era um barulho ensurdecedor no Pentecoste. Xaladocosemacalabás, derecantalabás, torocoxerecalabás, telebequestorocoxerecalabás, sondendai, dorecadalamás, rebastolocoxerecalabás. Mais fundo, mais fundo. Deixa a água te levar agora. Vamos, vamos, tem que ser mais forte, tem que ser mais profundo. Não pode ser uma adoração confortável. Então você se joga no chão, ou fica em pé, ou dobra o joelho, mas faça algo. Fique em pé ou se dobre. Receba o teu fogo. Manda fogo, Senhor. Queima a iniquidade agora, Senhor. Queima-nos. O fogo está descendo agora. Pega aí, pega. Dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar. Vamos, vamos, vamos. Mais fundo, mais fundo, mais fundo. Mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Como nós te amamos, fogo de Deus. Como nós te amamos, fogo de Deus. Como nós te amamos, Espírito de Deus. Como nós te amamos, boca de Deus. O Espírito profético de Deus. Porque você ama a minha presença, eu vou te visitar às 5 da manhã. Quando eu falar, você se levanta. Cada vez que você se levantar, uma nova revelação. Ele também te cura agora. O
O espírito de Pedro, de Elias, de milagres, de ressuscitar mortos está sobre você agora. É uma unção que dói, que grita. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Ele te dá unção para converter o coração dos pais aos filhos. Porque você tem um coração de pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença.